nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 1. Como nós havíamos falado, e a nossa perspectiva é começar a pregar alguns textos do Velho Testamento, como à noite nós estamos pregando no Novo Testamento e vamos continuar. Na parte da manhã, paralelamente, nós vamos começar a pregar alguns livros do Velho Testamento. Vamos começar com o livro de Provérbios. Eu estava pensando esses dias, eu vou ficar 20, 30 anos na igreja, acho que eu não vou conseguir pregar a Bíblia toda. Essa é uma grande realidade. E como nós temos na parte da noite pregado no Novo Testamento, agora na parte de manhã nós temos sentido a necessidade de pregar também essa parte do Velho Testamento, não como um suporte pura e simplesmente do Novo Testamento, como muitas vezes nós fazemos, mas fazer uma exposição dos livros do Velho Testamento. E vamos começar com o livro de Provérbios. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a minha leitura. Provérbios, capítulo 1, versos de 1 a 7. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom juízo. Ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra e queremos te pedir que o Senhor esteja nos dando temor, reverência, Pai. Possamos honrar a Tua palavra ao ouvi-la, ao escutar, ó Pai, a pregação do Evangelho através dela, e que os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos pensamentos estejam agora voltados exclusivamente para a Tua palavra. E que Teu Espírito Santo esteja iluminando, Senhor Deus, e capacitando não somente aquele que fala, mas também aqueles que estão ouvindo, para receberem a Tua palavra no coração, para que a Tua palavra acrescente cada dia mais e mais conhecimento e sabedoria do alto ao Teu povo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Queridos, eu vou trazer, durante essas pregações de Provérbios, eu vou trazer algumas informações estruturais, vamos dizer assim, da estrutura do texto, do contexto, no decorrer dessas pregações. O livro de Provérbios é um livro bastante conhecido, às vezes não muito entendido, porque ele se remete a uma cultura poética muito diferente da nossa. E nós vamos perceber que o objetivo desse livro não são ditos somente de sabedoria. O que na realidade estão por trás disso é sabedoria divina. É Deus falando ao coração da sua igreja. O livro de Provérbios ele não foi só escrito por Salomão. Nós temos aí, Salomão ele escreveu a maioria do livro dessa antologia, vamos dizer assim, de versos, mas nós temos outros autores também, e no decorrer nós vamos ver aí, como Lemuel, e alguns provérbios também são dados de autoria a outros personagens bíblicos e que estão incluídos aqui. E esses provérbios eles foram separados, esse livro foi separado em coleções. Seriam temas, grandes temas, em que esse livro gira. Então nós temos aqui essa primeira coleção que vai do capítulo 1 ao capítulo 9. E ele vai falar sobre um tema específico, que é o tema que nós vamos
começar a desenvolver aqui, e já podemos ver aqui nesse primeiros 7 versos, que é considerado o preâmbulo dessa coleção. Logo no início nós podemos ver a origem, diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Apesar de não ser somente a autoria de Salomão, nós percebemos que a maioria desses provérbios vem dele. E a literatura sapiencial, e essa é uma literatura sapiencial do Antigo Oriente, normalmente ela cita o nome do filho do aprendiz para quem aquela obra está sendo dirigida. E o propósito é muito claro, preparar aquela pessoa para substituir o sábio em seu ofício. Aqui nós não estamos vendo essa obra sendo dirigida a alguém. Então, provavelmente, ao omitir esse destinatário específico, o autor ele está democratizando a obra, ou seja, ele está dando como alvo dessa obra não uma pessoa específica, mas aqui todo o povo de Deus, ou seja, os jovens em Israel, os crentes em Israel. Porque o objetivo era moldar o caráter nacional do povo de Deus, ou seja, do crente. Esse é o objetivo do livro de Salomão. E nós vamos perceber que esses provérbios e esses ditos, ou como chamam parábolas, que é a mesma coisa, provérbio e parábola, eles vão apresentar uma cosmovisão de Israel. Ou seja, uma cosmovisão bíblica e revelacional. Logo no início nós vamos observar que dos versos 2 ao verso 6, que é o texto de apresentação, o preâmbulo dessa primeira coleção, ele é escrito não somente para os jovens, mas também alcance para os pais e para os mestres. E aqui nós vamos perceber que ele vai articular os objetivos desse livro, ou seja, para aprender a sabedoria, para obter ensino, para dar aos simples prudência, para entender provérbios. O seu destinatário vai ser aquele jovem educável de Israel. E depois nós vamos falar sobre essa juventude ou essa idade, porque Salomão, quando ali completando, ou melhor, no início do seu ministério, quando o Senhor aparece inicialmente para ele, ele já era um homem adulto, e ele diz, eu sou uma criança diante do Senhor. Ele diz assim, eu sou um jovem, e ele iria herdar o reino de Israel. E nós vemos aqui que o propósito desse livro é alcançar esse jovem educável de Israel, ou seja, os filhos da aliança. Aqui nesses primeiros versos, ele também vai fundamentar a teologia desse livro e o seu conhecimento no temor do Senhor. E inicialmente nós temos o nome do livro, Provérbios, nós temos o propósito. E qual é o propósito? Para aprender a sabedoria, para obter ensino, para dar aos simples prudência, para que o jovem, o sábio, cresça e adquira habilidade. E vai também mostrar o princípio que fundamenta, o princípio fundamental do livro de Provérbios, o temor do Senhor. É esse princípio fundamental. No verso 5, a palavra ouça, o verbo ouça, faz uma ligação, ele vai fazer uma ligação entre esse início e as suas primeiras palavras no verso 8, quando ele diz assim, ouça o sábio e cresça em prudência, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Nós vamos perceber que o livro de Provérbios ele é escrito debaixo de uma métrica, de uma poética hebraica. E nós vamos perceber também que vai existir muitos paralelismos, como é muito comum na literatura poética hebraica. E esses paralelismos, muitas vezes, eles representam palavras que são semelhantes, sinônimos, mas que são continuação ou explicação ou aprofundamento daquilo que ele estava falando anteriormente. Nós vamos ver isso. No verso 2 ao verso 6, nós vimos que aqui nós temos o propósito
dos ditos e dos provérbios que são escritos aqui. Ou seja, conhecer a essência da sabedoria, como ele diz ali, para entender a sabedoria e o ensino, e entender a sua expressão, ou seja, entender as palavras de inteligência. Aquilo que estava sendo falado, aquilo que estava sendo dito. Lá no verso 2, nós vamos ver assim, para aprender a sabedoria e o ensino. E os versos 3, 4 e 5 vão mostrar o que isso significa. E o segundo paralelismo, para entender as palavras de inteligência, nós vamos perceber que lá no verso 6, a construção é muito semelhante. Ou seja, há uma ligação entre uma coisa e outra. Ou seja, palavras de entendimento têm o seu desdobramento em provérbios, palavras e enigmas dos sábios. Nos versos 3 e 4, os sinônimos bom proceder, prudência, serão desdobramentos da palavra sabedoria. Nós vamos ver isso. Ou seja, o verso 2a, que diz assim, para aprender a sabedoria e o ensino, está ligado aos versos de 3 a 5. Ou seja, aprender a sabedoria é obter o ensino do bom proceder. Verso 3. O que significa isso? Ser prudente, ser cauteloso. Aprender a sabedoria seria também receber a prudência, dar aos simples prudência, receber a prudência, o conhecimento, ou seja, ter conhecimento, ter bom siso. E essa palavra ter conhecimento significa ter discernimento, ter compreensão, ter habilidade. Bom siso aí significaria discrição, ou seja, discernimento. Mas aprender a sabedoria também seria crescer em prudência e adquirir habilidade. Ou seja, adquirir habilidade aí seria orientação, instrução, ensinamento. O que nesse início desse livro de Provérbios ele está dizendo? Que o propósito do livro é ensinar aos crentes, aos jovens, aos homens, às mulheres, o que é a sabedoria. Entender essa sabedoria e internalizar essa sabedoria. E como isso se dá? O que seria entender a sabedoria? Entender a sabedoria seria ter bom procedimento, ou seja, seria ser prudente, seria ter cautela. Aprender a sabedoria seria obter a justiça, o juízo, a equidade, ter prudência, ter discernimento, crescer em instrução, crescer em habilidade, ou seja, em orientação, instrução. O que nós estamos vendo aqui é aquilo que a sabedoria divina, ou seja, o temor do Senhor, gera na vida do crente. Nesses primeiros versos, no verso 2 e 3, nós temos aqui palavras direcionadas com foco em quem? Nos jovens, naqueles que estão ouvindo, naqueles que estão estudando a lei do Senhor, porque o temor do Senhor significa a sua lei. E no verso 4, ele está focalizando aqueles que ensinam, para dar aos simples prudência. Ou seja, aprender a sabedoria, aprender esses provérbios, seria capacitar os jovens a viverem de conformidade com a palavra de Deus. No verso 4, ele diz assim, para dar aos simples prudência. E aí nós temos o destinatário. Quem é esse simples? É os jovens. Veja o paralelismo aí. Para dar aos simples prudência, e aos jovens, para dar aos jovens o quê? Conhecimento. Então nós temos aí dois paralelos. Conhecimento e prudência e simples e jovens. E é interessante porque essa palavra aí que caracteriza ou qualifica esse jovem é simplicidade no sentido de ingenuidade. Ou seja,
credulidade, sem malícia, de mente aberta. E no verso 5, nós vamos ver que essa mensagem se direciona para o sábio. Ouça o sábio e cresça em prudência. E quem é o sábio? O sábio é aquele que no verso 8 ouve o ensino e segue a instrução. E eu gostaria de hoje somente falar sobre o verso 2 e 3, creio eu. Tá? Nós vamos limitar hoje a nossa exposição apenas ao verso 2 e 3. E por ser um livro de sabedoria, como toda a Escritura as palavras elas têm muito significado. Tá? Não é que as palavras aqui tenham mais significado do que em outros textos, mas que o significado aqui das palavras ele se sobressai muito mais. Por quê? Porque os provérbios têm um objetivo de ser sucintos, de falarem de uma realidade, não de toda a realidade, não de toda a verdade, mas da realidade, apresentar uma faceta dessa realidade, uma faceta dessa verdade e uma faceta desse ensino. Então no verso 2 nós temos assim: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. E é interessante nós atentarmos para o que a palavra aprender no original ela quer dizer. Aprender aqui seria conhecer, perceber, discernir, saber por experiência. Ou seja, o conceito visado aqui de aprender a sabedoria é aprender ou seja, internalizar essa sabedoria. Ter uma experiência pessoal da sabedoria. Essa é a ideia, quando ele diz assim, que os provérbios servem para aprender, ou seja, para que você internalize, para que a sabedoria possua você, para que você consiga alcançar a essência dessa sabedoria. E essa sabedoria, ela não pode ser aprendida sem instrução. Quando ele diz para aprender a sabedoria e o ensino, sem instrução, essa sabedoria não pode ser aprendida para corrigir falhas morais. Nós vamos perceber, e é isso que esse primeiro verso vai dizer, que no livro de Provérbios, a sabedoria vai estar ligada ao conhecimento. E no original, a palavra sabedoria, que é Rockman, ela vai denotar, na maioria dos casos, o domínio da experiência por meio de um estado intelectual. Tá? Por meio de um estado intelectual, emocional, espiritual, de conhecer de forma existencial a ligação entre o ato e o destino. Ou seja, seria agir com base num conhecimento moral e espiritual em decorrência desse conhecimento estar internalizado. E é isso que nós vemos aqui em Provérbios capítulo 2, versos de 1 a 5. Ele diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, o que o livro de Provérbios quer fazer é fazer com que essa sabedoria, que esse conhecimento se torne parte de nós. É esse o objetivo. É essa a proposta do livro de Provérbios. Fazer com que essa sabedoria, que através da instrução, do conhecimento, nós vamos ver como isso vai se dar aqui, isso seja de nós adquirido ou apropriado. Ao ponto de, como Davi fala no Salmo 119, escondi a tua palavra, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, essa instrução, essa sabedoria vai capacitar aquela pessoa que tem esse conhecimento a lidar com as adversidades,
a lidar com aquilo que é inexplicável muitas vezes. Nós poderíamos dizer, e nós vamos perceber claramente, que o que está envolvido aqui, isso era muito comum na cultura hebraica, na cultura do Antigo Oriente, a memorização. Memorizar as Escrituras era um instrumento de instrução na vida do povo de Deus. Mas uma pessoa poderia memorizar o livro de Provérbios e ainda assim não ter a sabedoria. Ou seja, ter aquele conhecimento, mas não ter a sabedoria, porque esse conhecimento não afeta o coração. E a sabedoria é aquela que nós poderíamos caracterizar a sabedoria como aquela que se utiliza do conhecimento que se tem. É por isso que essa sabedoria jamais poderia vir sem instrução. Por isso que sabedoria e conhecimento estão ligadas. Porque como saber se não conhecer? Como entender se nós desconhecemos? E é muito interessante nós percebermos esse jogo que está aqui, não muito claro na nossa língua, mas no original muito claro, para aprender a sabedoria e o ensino. E a palavra que nós temos aí para ensino, no original é musar, que vai ser repetida aqui. É muito interessante isso. Por quê? Porque no original essa palavra tem a conotação de uma autoridade a qual o discípulo deve se sujeitar para subjugar uma teimosia, uma rebeldia que é inata. Em Provérbios capítulo 22, verso 15, abram aí. A palavra de Deus diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina, e essa palavra aí, disciplina, é musar, afastará dela. É interessante que essa palavra aqui, que faz um paralelo, que seria a ligação entre sabedoria e conhecimento e instrução, essa palavra musar está diretamente ligada a uma outra palavra hebraica, que chama-se tocará, repreensão. Seria um sinônimo, um paralelo, que significa a necessidade, essa palavra de repreensão, no original hebraico, significa a necessidade de corrigir as coisas, e ela também estará relacionada à Torá, instrução, lei, que nós temos no verso 8, quando ele diz assim: filho meu, ouve o ensino, aí é musar, de teu pai, e não deixes a instrução, a Torá, de tua mãe. Ou seja, essas palavras estão relacionadas. É interessante que o Dite fala a respeito dessa palavra. Ele diz assim: musar de Yahvé é a sua atividade poderosa na história da aliança. A disciplina de Yahvé, o ensino de Yahvé. Atividade por meio do qual ele se revela. Percebam que o que Provérbios está dizendo aqui, e essa vai ser a temática de todo o livro, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele vai dizer, e a gente vai chegar lá ainda, o temor do Senhor é a lei de Deus. É essa lei que eu preciso ter no meu coração. É essa lei que vai me disciplinar. É essa lei que vai me corrigir. É essa lei que vai me dar sabedoria. E é interessante porque essa palavra, musar, é um substantivo de um verbo também hebraico, que significa castigar, ou seja, yazar. O verbo é castigar, o substantivo é musar, ou seja, ensinar, disciplinar. E essa palavra ela sempre é usada pressupondo um propósito edificativo, ou seja, um propósito educativo, de edificação. E essa palavra ela nunca é usada para corrigir animais. Por quê? Porque o objetivo é a edificação do indivíduo. É um termo, um correlato de sabedoria, conhecimento, discernimento e conselho.
no verso 5, o verbo ouvir demonstra que essa sabedoria, ou seja, que esse ensino é adquirido por meio de uma repreensão verbal. Ouça o sábio e cresça em prudência. E é interessante porque o sábio ele obtém sabedoria e ensino por meio de uma observação perspicaz e da reflexão acerca dos sofrimentos do outro. Certa vez eu vi um programa de televisão, o Jô Soares, há muito tempo atrás, e ele fez um trocadilho que na realidade é um ditado popular. Não sei se vou saber me lembrar de todo ele, literalmente, mas ele diz que existem 3 tipos de homens: os sábios, os inteligentes e os estultos. Os estultos nunca aprendem. Os inteligentes aprendem com seus erros. E os sábios aprendem com os erros dos outros. A ideia aqui, ao dizer ouça o sábio e cresça em prudência, que o sábio obtém essa sabedoria por meio também da observação perspicaz, da reflexão acerca dos sofrimentos do outro. E é isso que a gente vai perceber no livro de Provérbios, como por exemplo lá em Provérbios 19, 25, verso 25, na sua primeira parte, assim: quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Provérbios 24, verso 32. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. E em Deuteronômio, capítulo 11, verso 2. Considerai hoje, não falo como os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Nós vamos perceber que Israel se aprendia não somente com a leitura da lei, mas em ouvir a lei. E o sábio era aquele que ouvia a instrução, mas também era aquele que aprendia por meio de uma observação perspicaz acerca dos sofrimentos dos outros. O livro de Provérbios vai estar cheio de paralelismos comparativos, comparando o insensato ao sábio, mostrando qual é o fim do insensato e mostrando qual é o fim daqueles que agem com sabedoria, que são orientados pelo temor do Senhor. E ao aprender dessa forma, o ensino, ou seja, a ideia aqui da palavra no original, impede atos de insensatez. E olha que interessante. Para evitar a repetição da insensatez, o musar, ou seja, o ensino, é aprendido com a vara, que é símbolo de punição corporal e que também pode ser traduzido por disciplina. Abram aí Provérbios capítulo 13, verso 24. Isso é interessante porque não somente para a criança, mas para nós também. Por quê? Porque ao evitar, ou melhor, para evitar a repetição da insensatez, é necessário muitas vezes nós sermos o quê? Disciplinados com vara. Provérbios capítulo 13, verso 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ou seja, nós pais, e não somente pais, porque o livro de Provérbios não se limita a isso somente, a disciplina de filhos infantes. Mas nós precisamos entender que o ensino vai ser aprendido com disciplina, ou seja, com vara. Esse é um instrumento de Deus na nossa vida, na vida dos nossos filhos.
É o que nós vemos na Escritura todo o tempo. Né? O Senhor ensinando o seu povo através do seu chicote, muitas vezes, da sua vara, que representava uma atitude de amor para conosco. O capítulo 23, 13 também diz isso: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Como frear a insensatez? Ou a repetição dessa insensatez? O ensino por meio também da punição corporal. Verso 13 e 14 de Provérbios 23. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Capítulo 29, verso 15 de Provérbios. A vara e a disciplina dão sabedoria. A vara e o ensino dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. O que é interessante aqui, que a gente às vezes não percebe por causa do original, é que o substantivo, tanto o substantivo quanto o verbo da palavra ensino, que é disciplina, disciplinar, musar e azar, igualmente ela tem um sentido duplo de instruir e repreender, castigar e bater. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, verso 4. Quando ele diz assim: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essas duas palavras no original, disciplina e admoestação, têm o mesmo sentido. É a instrução e a vara. A vara e a instrução. Elas não podem andar sozinhas. Mesmo porque a palavra ensino, no original hebraico, ela tem esse sentido. E é interessante porque, às vezes, nós olhamos o livro de Provérbios, a nossa tendência é olhar o livro de Provérbios como se direcionando mais a responsabilidade sobre nós, a responsabilidade dos pais. E aí eu quero que as crianças prestem atenção, bastante atenção no que eu vou dizer agora. Por quê? Porque nesse contexto de Provérbios, o texto vai de forma implícita nos dizer, ou seja, não de uma forma clara, que o filho tem responsabilidade de responder à instrução e que recai sobre ele essa responsabilidade. Davi uma vez perguntou para o Ted Tripp, perguntou assim: quando as crianças saem do culto e vão para aquele cultinho, o que você acha disso? Você acha isso errado? Ele já sabia, o Davi sabia, ele conhece a posição bíblica a respeito disso. Mas ele perguntou isso até mesmo para fundamentar mais o seu conhecimento. Aí ele disse assim: as crianças que saem do culto, elas estão quebrando o dia do Senhor. Elas estão quebrando o quarto mandamento. Ou seja, elas são responsáveis. Por mais que sejam seus pais que as estejam conduzindo a isso, elas estão pecando contra Deus. E a perspectiva aqui é a mesma coisa. Por mais que o livro de Provérbios, e nós vimos que o destinatário são os jovens de Israel, ou seja, os filhos da aliança, mas ela fala também aos pais, porque são eles que educam, aos mestres, são eles que trazem a instrução. Então a nossa perspectiva, por serem infantes, por serem pequenos, ou por não atingirem a maioridade, e a gente vai ver que isso é furado, nós não percebemos que a Escritura está lançando sobre os filhos também, mais infantes, a responsabilidade de responder à instrução. Essa responsabilidade recai também sobre eles. A tendência, muitas vezes, eu não estou querendo desculpar, porque muitas vezes é desculpa, o filho é rebelde,
por vezes, os filhos são rebeldes porque os pais deixaram de ensinar. Tá? Mas essa culpa não é só deles. Essa culpa recai também sobre os filhos, porque são de natureza rebelde. E deveriam ser sido dominados, tá? Pela vara da disciplina, pela instrução. E a perspectiva desse domínio, desse ensino, não é que a criança seja uma criança educadinha, senta, levanta, obrigado, não. É para que eles temam ao Senhor e vivam para Ele. Esse é o propósito da disciplina. Por isso, esses jovens, eles devem ouvir esse ensino. Provérbios capítulo 1, verso 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Por isso, também, eles devem aceitar esse ensino. Provérbios capítulo 1, verso 3. Para obter o ensino do bom proceder. Ou como diz Provérbios capítulo 19, verso 20. Que diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábios nos teus dias por vir. Provérbios 23, verso 23, que vai também dizer, ou seja, ele deve aceitar a instrução. Compra a verdade não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. E aí você vai dizer assim, ok, tudo bem, mas isso seria para um jovem, para um adolescente, para uma pessoa. Não, isso serve para criança também. A criança, na mais tenridade, ela deve se submeter à instrução, deve amar essa instrução. Quem vai ensinar isso são os pais. Mas ela também é responsável diante do Senhor por ouvir a instrução, por aceitar a instrução, por amar essa instrução. Provérbios 12, que diz assim: o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Ou seja, ela deve desejar essas coisas, ela deve amar e deve apreciar esse ensino mais do que os bens materiais. Capítulo 4 de Provérbios, verso 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. E jamais abandonar essa instrução. No mesmo capítulo, Provérbios 4, verso 13. Retém a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. É responsabilidade dos nossos filhos. Por mais que eles sejam infantes, a gente sabe que nesse primeiro momento são os pais que vão incutir isso na vida dos filhos. Como ele diz lá em Deuteronômio, eu vou terminar essa pregação com Deuteronômio capítulo 6, quando ele diz assim: essas coisas estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Ou seja, como eu inculco alguma coisa em alguém, se eu não vivo, se eu não amo aquilo, aquilo não está em mim. Mas quando a criança chega a uma determinada idade, e não é 12, 13 anos, quando ela já tem discernimento daquilo que é certo, do que é errado, ela é responsável diante de Deus em amar e buscar essas coisas. E se o seu filho chegou, se você chegou numa idade que pela instrução dos seus pais não foi levado a isso, agora que você toma conhecimento disso, Jonatas, Júlia, Flávia, você é responsável diante de Deus em desejar a palavra do Senhor, em aceitar a instrução, em amar essa instrução, em apreciar essa instrução e jamais abandoná-la. E a parte 2 do verso 2, assim: para entender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Ou seja, nós temos um paralelismo aqui.
aprender a sabedoria e o ensino, e com isso entender, ou para isso entender as palavras de inteligência, ou seja, as palavras de discernimento, ou seja, os provérbios, ou seja, a lei de Deus e a sua vontade. E o que o texto está dizendo aqui é interessante, porque ele está nos dizendo que a sabedoria e a instrução, a sabedoria e o ensino, não podem ser obtidas sem entendimento daquilo que está sendo falado, ou seja, sem entender as palavras dos sábios. A ideia aqui é de entender, do ato de dar atenção e considerar algo com os sentidos. Essa é a ideia aqui de entender. De tal forma que esse entendimento ele ocorre em seu interior, ou seja, você começa a possuí-lo, você começa a adquirir aquilo que faz parte de você, por fazer parte de você. Você vive a partir daquilo ali. E aqui nós podemos dizer que seria a habilidade de compreender o significado de um dito, de um provérbio, de palavras de inteligência. E como isso se daria? Por meio do ouvir, por meio do ler. Ouça, o sábio, e cresça em prudência. E é interessante porque dentro do contexto de Israel, não somente o ouvir, eles ouviam muito a lei, e nós temos em outras culturas uma tradição oral muito forte, e nós tínhamos isso em Israel também. Mas era uma tradição oral que acompanhava-se juntamente de uma tradição letrada. Ou seja, a criança ouvia a lei, mas ela aprendia a ler também, para ela mesma ter acesso a essa lei. E a ideia aqui desse início é que o olho e o ouvido estão incluídos. Ouvir e ver. Por quê? Porque os provérbios antigos, tanto eles eram transmitidos de forma escrita, quanto aprendidos oralmente. Eu sou professor de português, como muitos sabem, e antes mesmo de ser professor de português, eu já sabia que aprender sintaxe, sintaxe é análise da estrutura da frase, você aprende visualizando, olhando. Porque a nossa língua é uma língua em que as posições em que as palavras se encontram são funcionais. Então você tem o lugar do sujeito, você tem o lugar do verbo. Eu sempre entendi que, para entender sintaxe, eu preciso ver. Não somente conhecer teoricamente, ouvir a aula, ouvir o professor, mas ver aquilo que ele está colocando no quadro. Quando você vai estudar latim, aí piorou. Piorou para melhor, para quem gosta. Porque as frases, as palavras, elas não são... A posição não é funcional. Elas são palavras de declinação. Então você aprende olhando também, vendo a estrutura de textos. Para você traduzir, você precisa ver aquela estrutura, até a poesia como ela é desenvolvida. É isso aqui que está sendo dito aqui. Era dessa forma que o povo aprendia a ler, ouvindo e vendo. O olho e o ouvido estão incluídos nisso. Porque a fala e a escrita estavam entrelaçados. É por isso que ele diz, para entender palavras de entendimento. Ou seja, dar ao jovem de Israel, ao crente, discernimento e entendimento daquilo que estava sendo falado, daquilo que estava sendo ensinado. E entendimento aqui no texto significa faculdade de discernimento e interpretação intelectual.
ou seja, o exercício ou produto dessas coisas em palavras e atos. Essa é uma das características da sabedoria: discernir, interpretar, analisar, refletir. E nós vamos perceber lá no verso 2, como também no capítulo 3, 5 de Provérbios, que o entendimento vai se referir à faculdade da razão e da inteligência aplicada ao conteúdo do ensino que está sendo dito. Para entenderes, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras do sábio. Capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E o que é interessante aqui em Provérbios capítulo 3, verso 5, que o sábio vai ser aquele que vai renunciar ao uso autônomo do seu intelecto e vai buscar a sabedoria divina. Nós temos aqui o texto de Jó. Abram em Jó capítulo 28. Jó, capítulo 28. No verso 12. O entendimento será comparado à sabedoria. Mas onde se acha a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Nós vamos ver aí um paralelismo, ou seja, mas onde se achará lugar a sabedoria? E onde está o lugar onde se acha o entendimento? Esse é um paralelismo sinonímico. Então, eu estou dizendo que entendimento e sabedoria estão equiparados. Verso 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Mais uma vez um paralelismo aí sinonímico, onde entendimento e sabedoria se entrelaçam. E nós vamos perceber que tanto uma coisa quanto outra, em Jó 28, é equiparado ao temor do Senhor. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal, o entendimento. Chegamos ao âmago do livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O paralelismo que nós temos aí em Provérbios capítulo 1, verso 2, mostra que esse temor é a essência da sabedoria. O verso 2 vai mostrar que o temor do Senhor, que ele vai dizer lá embaixo, é a essência da sabedoria. E o livro de Provérbios, ele vai enfatizar como é importante buscar, adquirir e aprender a sabedoria e o entendimento, que é esse temor do Senhor. Queridos, nesse preâmbulo, nós vamos ver a proposta, a perspectiva do livro de Provérbios, que é ensinar a lei de Deus, que é dar ao jovem o entendimento e o discernimento dessa lei para viver por meio dela. E a ideia aqui, quando ele diz para aprender, possuir, adquirir, então é algo que seja dele, que pertença a ele, ou seja, ele seja acrisolado, acorrentado a essa sabedoria, ou essa sabedoria seja internalizada por ele, esteja dentro dele, dentro do seu coração. Esse é o propósito do ensino do livro de Provérbios. Fazer com que o temor do Senhor faça parte da nossa vida, dentro de nós.
Por isso que Deuteronômio capítulo 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que ele sabe o que significa? Significa que quando nós ensinamos a palavra de Deus, e eu já disse isso aqui, o objetivo dela, o propósito dela, ordinário, é transformar corações. Você entendeu isso? Você entendeu que o poder da palavra de Deus, ao ser ensinada, é transformar e pertencer, ou seja, fazer morada no coração do homem? E quando isso não acontece, é o ordinário do extraordinário. Quando isso não acontece, é juízo de Deus. Que a palavra de Deus diz o quê? Que a Escritura é o quê? É uma espada de dois gumes. Que a palavra de Deus, ela divide aquilo que não pode ser dividido. Que ela sonda os propósitos do coração do homem. Que a palavra de Deus é comparada a uma semente que é jogada em boa terra e essa semente produz. E ali a parábola, ela não tem o propósito de explicar tudo, mas nós sabemos que quando a palavra de Deus não produz aquilo que deveria produzir, há o juízo de Deus sobre aqueles que a ouvem. E aí você entende o profeta Isaías, quando o Senhor diz que seu ministério seria, aos olhos dos homens, infrutífero. Porque ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando eu vou pregar e eles não vão entender? E o próprio Jesus disse certa vez, pregando a parábola, falando da palavra do semeador, ele pregando, ele cita a profecia de Isaías: para que vejam e não percebam, ouçam e não entendam. Por quê? Porque quando nós ensinamos a palavra de Deus, o poder de Deus faz com que ela frutifique. E aí a importância da instrução. Aí a eficácia da instrução. Não nossa. Não é a nossa competência. Mas é o poder de Deus através da sua palavra. Não é o pastor da igreja que é um bom pregador. Não é a mensagem do pastor que foi boa. É o poder de Deus através da sua palavra, querendo abençoar a sua igreja. Não é isso que a Bíblia diz? Que o Senhor é misericordioso para aqueles que o temem? A sua misericórdia também alcança a nossa instrução, o ensino no nosso coração. É por isso que quando eu digo que um filho se desvia, uma família não dá certo, é porque nós erramos, porque nós pecamos, porque nós negligenciamos a instrução do Senhor, ou porque nós não tínhamos aquilo no nosso coração. Que o texto de Provérbios, a leitura do livro de Provérbios, possa trazer edificação e entendimento às nossas vidas. Vamos orar?